Olá, querido. Olá, querida. Graça e paz para você. Vivemos uma era interessante, um grande contraste entre o confiar e o não confiar. Interessante que nós falamos que não acreditamos em político, mas sempre votamos em alguém esperando que ele faça alguma coisa. Na maioria das vezes, falamos que não acreditamos na justiça, mas sempre que necessário, recorremos a ela para que ela possa resolver os nossos problemas pessoais. Falamos que não acreditamos em padre, em pastor, em religiosos, mas no momento da agonia, do sofrimento, do desespero, procuramos uma igreja em busca de consolo, paz, alívio e esperança para a nossa alma aflita. Muitas das vezes falamos que não acreditamos em ninguém, mas sempre temos aquele amigo de fé, irmão, camarada, que está sempre conosco. O povo de Israel, segundo a palavra de Deus, era um povo que vivia também esse contraste entre o confiar e o não confiar. Um dia eles confiavam e estavam bem, estavam lá em cima, ótimo. Outro dia eles não confiavam e assim eles caíam. E tem um salmo interessante na Bíblia, o Salmo de número 125, que ele vai falar ou tratar justamente deste assunto. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, nem a mão da iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á juntamente com os maus feitores. E ele termina dizendo, paz sobre Israel. Esse é um salmo chamado Salmo dos Degraus, ou Salmo de Ramagem, ou Salmo dos Peregrinos. São 15 salmos. Eles estão entre os salmos 120 até o salmo de número 135. E esses salmos, eles foram escritos justamente quando o povo de Deus, ele subia para Jerusalém para participar das grandes festas, pelo menos 3, que existiam em Jerusalém. E sempre que eles iam, eles então cantavam, eles então faziam os seus salmos e eles louvavam e adoravam a Deus. Não sabemos quem escreveu este salmo, não tem o nome do salmista. Também não sabemos de que forma esse salmo fora escrito, mas pelo menos 3 motivos nós podemos aqui destacar. O primeiro, esse salmo pode ter sido escrito num período em que o povo de Israel se encontrava oprimido pelos outros povos pagãos que estavam ao seu redor. Esse salmo pode ter sido escrito também por um rei, no momento em que um rei opressor se levantava em Israel, assim como Acabe, Manassés e outros, e oprimiam o povo judeu. E então ele foi escrito nesta época. E ainda, esse salmo pode ter sido escrito num período em que Israel estava completamente sendo dominado por um povo que dominava toda a terra, assim como os babilônicos, a Síria, ou até mesmo os egípcios. Então, esse salmo, esses salmos, eles podem ter sido escritos justamente nesses períodos. Mas é interessante que esse salmo, ele vai nos apresentar 3 fatos interessantes. Nos versículos de 1 a 3, ele vai nos lembrar das promessas de Deus.
E eu posso afirmar para você que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Então, nos versículos de 1 a 3, eles vão nos lembrar da firmeza, da proteção e também da libertação que o Senhor nos concede. No versículo 4, nós vamos encontrar aqui a oração do justo, porque sempre que o justo era oprimido, ou sempre que o justo é oprimido, ele se volta para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E em terceiro lugar, esse salmo, lá no versículo 5, ele vai nos mostrar a necessidade de vigiar contra as tentações. Essa é a verdade. Então vamos ver o que esse salmo nos apresenta. No versículo 1, ele vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então ele faz uma separação entre os que confiam e os que não confiam. Não é assim que o mundo gira? Então ele diz: os que confiam no Senhor, aqueles que acreditam, aqueles que esperam, aqueles que creem. Confiar é depositar a sua vida nas mãos de alguém. Confiar é depositar aquilo que você possui nas mãos de alguém para que alguém possa cuidar. E aqui nesse salmo, aqueles que confiam no Senhor, confiam a sua vida, confiam os seus negócios, confiam a sua família, confiam tudo aquilo que possuem. Às vezes a gente diz que não confia em ninguém, mas na verdade quando nós saímos de casa, nós já estamos confiando. Se você vai ao banco, você confia no gerente do banco que está cuidando do seu dinheiro. Se você toma uma condução, você confia que aquela condução ela vai te levar, segundo aquele motorista, até o seu destino. Se você toma um voo, você acredita que o comandante ele vai pilotar aquele avião de tal forma que ele vai te levar ao seu destino. Então, sempre confiamos. Essa é a verdade. Só que aqui há uma grande diferença. Nós não estamos confiando em homens, nós não estamos confiando em pessoas, nós não estamos confiando no outro, naquele que está ao nosso lado. Mas o salmista diz: aqueles que confiam no Senhor. Confiar no Senhor é ter a certeza de que você será abençoado. Confiar no Senhor é ter a certeza de que Ele vai te fazer prosperar. Confiar no Senhor é ter a certeza de que Ele te abençoará. Confiar no Senhor é ter a certeza da vitória garantida. Então, aqueles que confiam no Senhor. Aí ele vai dizer: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Vamos entender isso aqui. Ele cita o Monte Sião. Monte Sião, ou Monte Sião, fora justamente onde Jerusalém havia sido construída. Ela foi construída sobre os montes Jerusalém. E quando o salmista ele usa essa expressão, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, ele olhava para o Monte Sião, ou os montes, e vinha a tempestade, vinha o vendaval, vinha a chuva, os dias maus e os dias ruins, e ali estava aquele monte, inabalável, firme, estruturado. Nada derretia ou nada destruía aqueles montes. Interessante, amado, nós atentarmos para esse detalhe. Por quê? Não é pelo fato de eu confiar em Deus que eu não vai enfrentar problemas, adversidades. Não é pelo fato de eu confiar em Deus que eu não vai enfrentar situações difíceis. Não é pelo fato de eu confiar em Deus que eu não vai ficar enfermo, que eu não vou ter problemas financeiros, que eu não vou ter problemas de saúde. Não, muito pelo contrário. A gente passa por todos os vendavais, por todas as situações. O próprio Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições,
No mundo vocês vão passar por dificuldades. Mas é interessante que, em meio a toda dificuldade que a gente passa, quando a gente confia no Senhor, essas dificuldades, esses problemas, essas doenças, essas crises, elas não nos abalam. Nós estamos terminando de passar por uma grande pandemia. Abalou o mundo inteiro. Quantas pessoas morreram? Mas nós estamos aqui. Nós que confiamos no Senhor, nós que acreditamos no Senhor, nós que derramamos a nossa alma diante do Senhor, não nos abalamos com a Covid-19, com a pandemia, porque a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E pelo fato de nós confiarmos nele, passamos pelo vendaval, passamos pela situação e não nos abalamos. Essa é a visão desse salmista quando ele escreve, e ele diz sobre esses que confiam no Senhor. Eles são como esses montes que estão em volta de Jerusalém, eles são firmes diante dos vendavais. Só que depois ele vai dizer outro fato interessante sobre a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a forma como Deus cuida de nós. Está no versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. Olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Ele olha para os montes, ele olha para Jerusalém. Jerusalém está cercada de montes. Os montes ali não eram montes altos, como são os montes Everest, eram montes pequenos, mas atrás desses montes existiam outros montes altíssimos. Jerusalém está protegida, Jerusalém está cercada, protegida contra os inimigos, eles assim acreditavam. E ele então, o salmista, vai fazer uma colocação, uma comparação interessante com a minha vida e com a sua vida. E ele diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, e esses montes, eles servem de proteção, eles servem de abrigo. Esses montes, eles servem contra os inimigos que vêm guerrear contra Israel. Assim também, o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que palavra abençoadora! Que palavra bendita! Termos esta certeza, esta convicção, que ainda que vivemos no mundo mau, no mundo perverso, no mundo ímpio, no mundo terrível, no mundo cercado de assaltantes, no mundo cercado de pessoas más, no mundo cercado das mais diversas enfermidades, nós temos um Senhor que nos cerca, que está ao nosso derredor. Ele está ao nosso lado direito e esquerdo, ele está à nossa frente para nos conduzir, para nos guiar, ele está atrás de nós para nos proteger, para nos velar, ele está acima de nós para nos abençoar, ele está dentro de nós para nos consolar, para nos confortar. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está ao nosso derredor, mas é um Deus que age ao nosso favor. Isso transmite segurança. Eu tenho segurança não porque eu posso, não porque eu sou capaz. Eu tenho segurança não porque eu conquistei ou eu possuo alguma coisa, mas a minha segurança, ela está no Deus de Israel. A minha segurança está no Deus Todo-Poderoso, no Senhor que fez os céus e a terra, no Senhor que é grande e tremendo, mas ainda assim está ao meu derredor para me guardar, para me proteger, para me abençoar. E no versículo 3, ele então vai dizer, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo
não estenda a mão à iniquidade. Quando ele usa essa expressão, o cetro dos ímpios não permanecerá, o que era um cetro? O cetro era um objeto, né, que o rei possuía, e com aquele cetro o rei ele decretava as suas ordens, o rei ele decretava o que deveria ser feito ou não. Com aquele cetro, o rei ele governava o seu reino, ele governava a terra. Então isso me faz entender que quando o salmista escreve esse salmo, eu creio que Israel ele estava sendo oprimido, digamos assim, por um reino universal, como os babilônicos, como os egípcios, como a Assíria, que em dado tempo governaram o mundo praticamente inteiro. Então, quando ele usa essa expressão, o cetro do ímpio não permanecerá, o que ele quer dizer com isso, quando ele fala que não permanecerá sobre os justos? Enfrentamos problemas? Sim. Enfrentamos dificuldades? Sim. Enfrentamos o poder do mal de diversas formas? Sim. Mas o salmista está dizendo aqui que esse poder ele não permanecerá para sempre sobre nós, não permanecerá para sempre sobre o povo de Deus. Por quê? Porque quando você está num problema e esse problema ele não se resolve, você pede, clama, suplica e esse problema continua, muitas pessoas têm abandonado a fé, muitas pessoas têm abandonado Deus, muitas pessoas têm abandonado a igreja, têm abandonado o cristianismo. Quando nós somos oprimidos por muito tempo, nós então abandonamos. Então, quando o salmista Davi ele se utiliza dessa expressão, ele está dizendo que o Senhor não permitirá que esse cetro da maldade ele permaneça por muito tempo sobre a nossa vida, sobre aqueles que confiam no Senhor, sobre aqueles que creem no Senhor, sobre aqueles que acreditam no Senhor. Não permanecerá para sempre, para que a gente também não possa de maneira nenhuma estender a mão à iniquidade. Não é verdade? Então, se você é oprimido muito tempo no seu trabalho, você acaba cedendo. Se você é oprimido muitas vezes na sua escola, na sua faculdade, universidade, você acaba cedendo. Então, o Senhor que está ao nosso derredor, o Senhor que está conosco, ele até permite, mas isso não acontecerá por muito tempo sobre os justos, sobre aqueles que confiam no Senhor. E no versículo 4, ele então vai fazer uma oração. Ele diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Que palavra bendita, não é, amado? Que palavra bendita. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Deus, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E nessa oração, quantas vezes nós já a copiamos? Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra dessa opressão. Senhor, faz o bem para comigo. Sabe, nós desejamos viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, não é? E aqui está escrito: ó Senhor, faz o bem aos bons e aos retos de coração. Quem é bom e quem é reto de coração? O próprio Jesus Cristo, ele disse para aquele jovem: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem perguntou a Jesus e Jesus disse: por que me chamas bom? Bom, somente um, que é Deus que está nos céus. Mas quando ele usa essa expressão, bons e reto de coração, ele está falando justamente para aqueles que têm a sua mente, têm o seu coração voltado para as coisas boas, para as coisas agradáveis, aquele que faz bem ao próximo,
aquele que ajuda o necessitado, o carente, aquele que tem pensamentos bons e um coração bom, mas acima de tudo, aquele que depende de Deus, aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que se curva diante de Deus. Eu não sou bom porque eu faço alguma coisa, nem reto de coração, porque não há bondade em nós, não há retidão em nós. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele então nos torna justos, Ele nos torna bons, Ele nos torna retos. Então o salmista está pedindo: Senhor, faça o bem a essas pessoas que dependem e buscam a Ti. E finalmente ele termina dizendo assim: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ó Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Que coisa maravilhosa! Maravilhoso é saber que se somos oprimidos, se o ímpio nos oprime, haverá um dia de julgamento. Não haverá um dia de julgamento como o julgamento da terra. E nós sabemos que os juízes da terra, eles são comprados, eles têm o seu custo, o seu valor. No entanto, o Senhor está dizendo aqui que haverá um dia do justo julgamento. E quem fará esse julgamento é Jesus Cristo, o justo. E ele diz que os ímpios, eles serão levados, eles serão levados com os malfeitores. Aqueles que se desviam de Deus, aqueles que abandonam a Deus, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que debocham de Deus, aqueles que ironizam a Deus, esses sofrerão a justiça do justo juiz, Cristo Jesus. No último dia, o Senhor falará: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ou melhor, ele falou agora: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um alívio. Mas no último dia, ele vai falar para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entre no gozo do seu Senhor. Mas com relação aos ímpios, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Haverá sim um julgamento. E eu não quero de maneira nenhuma receber essa palavra maldita, mas sim a bendita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança. Que coisa maravilhosa! E ele termina fazendo uma oração: paz sobre Israel, paz sobre o seu lar, paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa, paz sobre a sua família, paz sobre o seu trabalho, paz sobre a sua escola, a sua faculdade, paz no seu caminhar, paz no seu viver. A minha oração é que você verdadeiramente possa gozar da paz que só Jesus Cristo pode te conceder. Eu termino trazendo aqui 3 aplicações. Quais são? Primeiro, enfrentamos muitas adversidades. Não tenho dúvidas com relação a isso. No mundo, nós enfrentamos os problemas e as adversidades, elas sobrevêm à nossa vida. Todos os dias, não estamos livres das adversidades porque somos de Jesus. Enfrentamos. Em segundo lugar, Deus nos protege e nos sustenta e nos livra. Então, ainda que enfrentemos as dificuldades, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos livra e nós temos um Deus que nos abençoa. E, finalmente, há um dia que Deus
ele irá julgar ímpios, ele irá julgar aqueles que não creram, que não confiaram, que não acreditaram. O dia do julgamento será um dia terrível para todo aquele que não recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa hora que você está vendo esse vídeo, a minha oração é que o Senhor possa abençoar grandemente o seu coração e derramar sobre você paz e paz abundante. Amém? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.